Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Se você quer se dar bem no Enem, esse ano de 2019 você pode. Eu vou estar publicando no canal Matemática Simples e Prática videoaulas que abordam todas as habilidades necessárias para que você faça uma boa prova do Enem. Então venha comigo! Tema desta videoaula: hipérbole, terceiro ano do ensino médio. Habilidades abordadas: determinar a equação de uma reta conhecendo-se as coordenadas de dois de seus pontos, determinar corretamente a equação reduzida da circunferência, identificar os elementos da hipérbole a partir de sua equação, identificar a necessidade de compor um trinômio quadrado perfeito, fatorar trinômios quadrados perfeitos, encontrar o coeficiente angular de uma reta por meio de sua equação e montar a equação reduzida de uma reta conhecendo sua inclinação e um dos seus pontos. E para abordar todas essas habilidades aí, eu trouxe essa questão exatamente porque ela dá a oportunidade de abordar quase todas as habilidades que a gente trabalha no primeiro período e no terceiro ano do ensino médio. Nela, a gente vai abordar a equação da reta. Como criar a equação da reta a partir de pontos que a gente tem as coordenadas ou da inclinação, como criar a equação da circunferência ou como pegar uma equação geral de uma circunferência e transformá-la em equação reduzida. A gente vai ver como que funciona aí os elementos da hipérbole. O que há de novo nessa videoaula em relação às anteriores desse curso aqui de 2019 em preparação para o Enem, vestibulares e concursos, é o fato da gente abordar habilidades relacionadas à hipérbole, ok? Então, primeiro a gente vai identificar o centro da circunferência, que tem a equação aqui x² mais y² mais 8x menos 4y mais 11 igual a 0. No terceiro ano do ensino médio, a gente aprende a transformar essa equação geral em equação reduzida, porque assim a gente consegue visualizar melhor as coordenadas do centro da circunferência. Essa equação se refere a uma circunferência. E eu vou, para chegar à equação reduzida, transformar isso aqui em dois trinômios quadrados perfeitos. Trinômios. Para a gente montar uma equação reduzida da circunferência, a gente monta exatamente dois trinômios quadrados perfeitos. O que significa isso? Trinômio. Três nômios, três termos. Então, vou pegar esse outro 8x e colocar aqui, porque eu vou agrupar os elementos que tenham x, mas eu preciso de um terceiro para fazer o trinômio. E esse vai ser um número qualquer, desde que seja o resultado da metade desse termo central elevado ao quadrado, ou seja, 16. Por que isso? Ou você fala, esse último termo é o quadrado da metade do termo central, ou você fala, a raiz quadrada do último termo dobrada dá o termo central. Isso quando aqui for 1. Então, sempre esse termo central precisa ser o dobro da raiz quadrada dos outros dois. Olha, a raiz quadrada de 16, 4, dobrou 8. E agora eu vou fatorar o trinômio. Fatorar. O que é fatorar? Transformar em fatores. X mais 4 ao quadrado são dois fatores multiplicados entre si, por isso que a gente diz fatoração. E, por incrível que pareça, se eu pegar x mais 4 vezes x mais 4, ou seja, x mais 4 ao quadrado, vai ser exatamente x ao quadrado mais 8x mais 16. Por isso que a gente diz trinômio, três termos, quadrado perfeito, porque resulta da elevação de dois termos ao quadrado. Seria o mesmo que eu ter um quadrado cuja base medisse x mais 4 e a altura também. E a área desse quadrado é que dá o trinômio quadrado perfeito. O mesmo eu vou fazer em relação ao y. Vai ficar y ao quadrado menos 4y mais algum outro número que faça com que isso seja um quadrado perfeito. Esse outro número, para encontrá-lo, como eu disse, você pega a metade desse e eleva ao quadrado. Metade de 4, 2 ao quadrado, 4. Agora eu vou fatorar. Colocar a raiz quadrada aqui, que anula a potenciação. Vai ficar y. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o trinômio quadrado perfeito y ao quadrado menos 4y mais 4 fatorado é o mesmo que y menos 2 ao quadrado. Esse sinal aqui intermediário tem que ser o sinal do termo central. E eu até coloquei em vermelho aqui o 16 e o 4 para lembrar que eu não tinha esses valores. Eu os tomei emprestado. Na matemática, a matemática é exata. Eu tomei emprestado, tenho que pagar. 16 mais 4, 20. De onde eu tirei esses 20? Olha, eu tinha 11, tirei 20, fiquei devendo 9. Por isso que está em vermelho, débito.
Jogando para depois da igualdade, ele vai positivo. Então, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito envolvendo x, trinômio quadrado perfeito envolvendo y e raio ao quadrado. A equação da circunferência é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Ou seja, quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? Como tem mais 4, mas na equação tem menos aqui, menos 4, menos vezes menos, mais 2. Sempre aqui o centro vem ao contrário do que está aqui, olha. Então, uma vez que aqui era mais por menos, fica menos. Uma vez que aqui era menos por menos, fica mais. E o raio dessa circunferência é 3. Por quê? Porque raio ao quadrado deu 9. Isso no momento não nos interessa, mas caso interessasse, seria útil. Então, agora já sei que o centro da circunferência passa por menos 4 e 2. Agora, passa também essa reta pelo foco de coordenadas positivas da hipérbole de equação x ao quadrado sobre 64 menos y ao quadrado sobre 36. Agora nós vamos entrar no estudo da hipérbole. Hipérbole, ela é o avesso da elipse. Uma elipse, ela é oval, a hipérbole é como se partisse ao meio e invertesse. Ela vai ser aqui, se tem x ao quadrado sobre 64, a equação que define hipérbole é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso quando o centro dela é na origem, é no zero. E a ao quadrado dá 64, então a vale quanto? Vale 8. B ao quadrado dá 36, então b vale quanto? Vale 6. Onde eu coloco o a aqui? O a é a distância do centro até o vértice da hipérbole. E o b? O B é a distância que vai do centro até esse ponto aqui, olha. E agora eu preciso achar o C. O C é essa distância aqui, ó, desse ponto B até o vértice da hipérbole. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E quando se fala em triângulo retângulo, aí se lembra do cara, do Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a 64 mais 36, c ao quadrado é igual a 100, cuja raiz quadrada é 10. Ou seja, que número que ao quadrado deu 100? 10. Então, o c equivale a 10. E por que eu estou achando essa retinha em verde se eu estou falando aqui do foco? Porque a distância daqui a aqui é a mesma distância daqui ao foco. Olha, se você levar a retinha e voltar, ela vai mostrar que a distância é a mesma. Então, agora eu já tenho as coordenadas do F2. Por que F2? O F1 estaria aqui, teria uma hipérbole para cá, mas eu, para evitar ocupar muito espaço, só coloquei de um dos lados. F1 estaria aqui, F2 está aqui. Quais são as coordenadas de F2? 10 e 0. Agora, como eu já sei que essa peça aqui mede 10, eu volto e coloco mais uma informação, que é o centro da circunferência, menos 4 e 2, por onde vai passar a reta que eu procuro a equação. Olha, menos 4 e 2. A reta passa por aqui e isso é o centro da circunferência. Olha a circunferência em cor de rosa aí, que tem raio 3, né? E o centro é menos 4 e 2, tá aqui. E a minha reta tem que passar por esse ponto e por esse do foco. Olha, a retinha em verde. Vou chamar essa reta aí de reta R. E para encontrar a equação da reta R, tem duas maneiras. Eu vou resolver aqui pela forma que a gente vê no terceiro ano do ensino médio, que é por meio de matrizes. Você coloca o x e o y, porque eles vão ter que figurar lá no final na equação, e coloca as coordenadas dos dois pontos que você tem. Essa que é menos 4 e 2, e essa que é 10 e 0, uma vez que está na altura zero do eixo y. E aí, pelo meio da regra de Sarri, que a gente faz diagonais principais menos diagonais secundárias, eu vou acrescer aqui mais uma coluna com os números 1. Por que 1? Porque multiplicar por 1 não altera o resultado. Com isso, a minha diagonal consegue 3 elementos. X vezes 2, 2x. E a gente vai multiplicando os elementos dessas diagonais. Mas aqui, olha, se eu passo uma diagonal, falta um elemento. Então, eu vou repetir aqui a primeira coluna. X menos 4 e 10. Essa aqui é a regra do Sarri. Então, passei uma diagonal, y menos 10, 10y. Vou repetir a segunda aqui também, y2, 0. E aqui, multiplicando 1 por 4 por 0, dá 0. E na regra de Sarri, a gente faz a soma do produto dos elementos de cada diagonal
das diagonais principais menos as secundárias. Secundárias são as que sobem. 10 vezes 2, 20, porém eu tenho que pôr menos 20. Sempre eu coloco ao contrário nas que sobem. 0 menos 1, 0 vezes x, 0. Aqui não precisa inverter porque 0 é neutro. Uma vez 4 negativo, 4 negativo, vezes y, 4y negativos. Mas eu tenho que inverter, fica 4y positivos. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. 2x, 10y mais 4y, 14y. E esse 20 aqui. Aí eu tenho a minha equação geral da reta. Vou transformá-la aqui em equação reduzida, até porque aqui o y está isolado. Então vou primeiro dividir ela por 2 para que ela fique mais simples. Eu posso dividir todos os elementos aqui por 2. O que era 2x vira x, o que era 14y vira 7y, o que era 20 vira 10. 0 dividido por 2 também é 0. Eu posso dividir todos os elementos por 2 tranquilamente. Ou então, se você não dividisse, chegaria ao final no mesmo lugar. E isolando o y aí, eu vou ter x negativo, porque ele troca de lugar, e 10 positivo também, porque troca de lugar. Y é igual a menos x mais 10 sobre 7. Então eu tenho a equação reduzida da reta R, que está em verde. E qual é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é o A da equação aqui, menos 1 sobre 7. Então, esse é o coeficiente angular, a inclinação. Veja que ela é negativa, por quê? Porque a retinha está descendo da esquerda para a direita. Se fosse subindo, aqui seria um mais. Então, o que define a inclinação da reta é o coeficiente aqui do x, ok? O que está pedindo, na verdade, não é a equação dessa reta. O que está pedindo é a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3. Olha, então vou fazer aqui 2 e 3. A reta tem que passar por esse ponto. Aqui pede a equação. Ela é perpendicular a essa reta aqui em verde, que eu acabei de determinar a equação dela. Perpendicular, forma um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto. E pede exatamente a equação dessa retazinha em vermelho. E como achar a equação dessa reta? Ora, vou até fazer uma demonstração aqui para você com relação a encontrar duas retas conhecendo a inclinação de ambas. Olha, vou fazer aqui um gráficozinho cor-de-rosa. Vou traçar uma reta R aqui com um ângulo de 30 graus e uma reta S com um ângulo de quantos graus? 30 mais 90, 120 mais 60, 180. Então, esse tem 60. Quanto que é a inclinação dessa reta R? Inclinação você olha pela tangente do ângulo. E a tangente do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, vou colocar aqui. E se eu multiplicar a inclinação das duas retas, olha, quanto que é a inclinação da reta S? Quanto que é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz de 3. Porém, observe que essa reta está voltada para a esquerda. Então, a inclinação dela é negativa. Se a reta está voltada para a direita, o caso da reta R, positivo. Se ela está voltada para a esquerda, negativo. E multiplicando aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 negativa vai dar menos raiz de 9, que é 3. Então, fica menos 3 sobre menos 3, que é menos 1. Ou seja, nesse caso, o mesmo caso que ocorre aqui, olha, sempre que eu multiplicar uma inclinação pela outra, o resultado vai ser menos 1. Então, eu posso aplicar isso no meu caso aqui. Eu já tenho uma das inclinações. Se eu multiplicar pela outra, tem que dar menos 1. Então, eu vou lá, MR, que é a inclinação da reta R, que eu tenho, vezes MS, que é a inclinação da reta S em vermelho. E isso precisa ser igual a menos 1. Nós já vimos no exemplo anterior. Qual é o coeficiente angular da reta R? Menos 1 sétimo. Então, menos 1 sétimo. Qual é a inclinação da reta S? Não sei. Então, MS. Inclinação da reta S. Coeficiente angular da reta S. Isso precisa ser menos 1. A gente viu no exemplo anterior. Isolando aí o MS, eu vou ter menos 1. Aqui era multiplicado, vai para o outro lado, dividido. Divisão a gente multiplica em cruz. Multiplicado. Menos 1 vezes 7, menos 7 sobre menos 1. Que vai ser 7 positivo, uma vez que menos por menos dá mais. Então, eu já sei a inclinação da minha reta S em vermelho. A inclinação dela, o coeficiente angular dela aí é 7. Para que isso serve? Para eu compor uma equação dessa reta em vermelho. E a equação de reta pode ser dada também por y menos y do ponto P, em questão aqui, igual a inclinação, o coeficiente angular aqui, multiplicado por x menos o x do ponto. Eu tenho aqui o y do ponto em questão, que é 3, então y menos 3. O coeficiente angular eu tenho aqui 7. O x continua x. E
O x do ponto em questão, que é esse aqui, é 2. Efetuando essa multiplicação, vou ter y menos 3 igual a 7x, 7 vezes x, 7 vezes 2, 14. Isolando o y, vou ter y igual a 7x, que está aí, menos 14, o 3 passa positivo. Y igual a 7x menos 11. Alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. E olha, matemática é isso, é prática, é insistência, é treinamento. Quem pratica matemática geralmente começa a gostar da matemática, começa a ficar fera em matemática. E não deixe de assistir a próxima videoaula. Nela eu vou estar cobrando um tema muito importante que cai demais nas provas do Enem. Até a próxima. Fique com Deus e bons estudos.